Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje no quadro Saúde é o que Interessa, do programa Encontro Marcado, na seção Não é apenas uma cirurgia, vamos conversar com vocês sobre a esplenectomia. A esplenectomia, pessoal, é o termo técnico utilizado para a remoção do baço. Quando que o cachorrinho ou o gatinho de vocês, o cão ou o gato de vocês, pode necessitar de um procedimento cirúrgico de esplenectomia? Quando este órgão apresentar alguma tumoração, ou seja, algum tumor, existem diversos tumores que podem eventualmente acometer o baço. Dentre esses tumores primários, como o hemangiosarcoma, por exemplo, alguns metastáticos, como o carcinoma, ou mesmo o mastocitoma, que embora metastático também pode ser primário, tumores também como o linfoma, tá bom? Muitas vezes o linfoma, quando ele acomete o baço, a gente acaba tendo um diagnóstico, na verdade, muitas vezes, do próprio linfoma por meio da remoção do baço, tudo bem? Então a esplenectomia ela pode ser como tratamento ou ela pode ser como diagnóstico. O baço recebe grandes vasos que vêm do abdômen, tudo bem? Vasos que vêm diretamente da aorta e da cava. E, portanto, um sangramento pós-esplenectomia é um sangramento que pode ser profuso, tudo bem? Um sangramento após a remoção do baço é um sangramento que pode se tornar um sangramento importante. Da mesma forma, um cão que apresenta uma ruptura de um tumor no baço é um cão que pode apresentar também um sangramento profuso. Então, rupturas de tumores em baço, por exemplo, são casos graves, tanto de maneira imediata, quanto a médio e longo prazo. Muitas vezes a ruptura do tumor no baço pode fazer com que o prognóstico do paciente piore muito. O prognóstico oncológico daquele paciente acaba piorando bastante. Tá bom, pessoal? Muitas vezes quando temos um tumor acometendo o baço, nós acabamos tendo já um prognóstico um pouco mais grave. Tudo bem? Então, não é apenas uma esplenectomia. Quando o cão chega para o serviço de urgência ou emergência por uma ruptura de baço, a ideia é que seja realizada intervenção cirúrgica o mais rápido possível. Muitas vezes pode ser necessária, inclusive, a transfusão de sangue nesse cão ou nesse gato. Lembrando que pode acontecer por tumorações ou pode acontecer também por traumas. É o que nós chamamos de hemoperitônio. Como pode ser diagnosticado um hemoperitônio na rotina clínica, pessoal? O hemoperitônio ele pode ser diagnosticado pela própria clínica do paciente, ou seja, um paciente que gradativamente apresenta mucosas mais hipocoradas, no início ele apresenta taquicardia, o pulso desse paciente inicialmente com taquicardia, inicialmente forte, esse pulso vai caindo gradativamente até que se torna um pulso fraco e bradicárdico, ou seja, em que no início você tem o coração batendo forte e depois esse coração vai batendo cada vez mais lentamente, que é quando esse paciente vai piorando o seu quadro clínico e as medidas compensatórias do próprio choque acabam não sendo mais suficientes para manter esse paciente ativo e estável. Esse paciente começa a ter uma depressão do seu estado mental, principalmente por isquemia encefálica. Então esse paciente não consegue fazer com que o sangue chegue de maneira adequada no encéfalo dele, tudo bem? E é um paciente que necessita de uma urgência no tratamento cirúrgico. Todo hemoperitônio tem que ser tratado como emergência, seja um hemoperitônio que chega por ruptura de um tumor, seja um hemoperitônio que chega por trauma, ou seja um hemoperitônio pós-operatório. O hemoperitônio pós-operatório tem que ser tratado como maneira de emergência, tudo bem? Você não pode deixar o seu paciente sangrando no pós-operatório. Isso é errado, tudo bem? Você não pode deixar o seu paciente sangrando no pós-operatório. E a principal complicação de uma esplenectomia é o sangramento pós-operatório. Então não é apenas uma esplenectomia. O paciente tem diversas alterações clínicas possíveis que podem acontecer previamente ao tumor ou previamente à ruptura, durante a ruptura e após essa ruptura, com riscos cirúrgicos ainda. Esse paciente tem que ser avaliado muito bem em relação à
quanto sangue esse paciente perdeu, esse paciente vai precisar ou não de uma transfusão sanguínea, se necessário uma transfusão sanguínea, quanto que deve ser transfundido nesse paciente para que seja reestabelecido a adequada volemia nesse paciente, tudo bem? Para que possamos manter a volemia adequada, manter a vida desse paciente, tudo bem? E para que consigamos reestabelecer a adequada qualidade de vida desse paciente. E claro, sempre pensando em qual vai ser o prognóstico desse paciente e sempre conversando da melhor maneira possível com os tutores, tudo bem? Então, nunca é só um procedimento cirúrgico. É um procedimento cirúrgico que pode ter alterações prévias, no caso do tumor, alterações imediatas, no caso de um atropelamento, por exemplo, e alterações posteriores relacionadas à perda de sangue nesse paciente, tá certo? Então nunca é apenas uma cirurgia, tá certo, pessoal? Então a princípio é isso. A gente queria conversar um pouquinho com vocês sobre a esplenectomia. Não é apenas a remoção de um baço. Existem condutas que devem ser realizadas prévias, no caso de um tumor, durante... para preparar esse paciente para o procedimento cirúrgico, e muito importante, pessoal, realizar um ultrassom de abdômen, e a partir do momento que você tem líquido livre, colete esse líquido livre, compare se aquele líquido livre é sangue ou é algum outro tipo de coleção, e a partir disso, entre com esse paciente no procedimento cirúrgico. Se tem sangue no abdômen, você tem que fazer com que esse sangue pare de ser perdido. Não pode ser deixado um órgão sangrando no abdômen, de maneira alguma, tudo bem? De modo algum, seja no pré-operatório, seja no pós-operatório. Sangue no abdômen é errado, tá certo? Então é isso que a gente ia conversar, pessoal. Muito obrigado.